tá? Todos são AXC. XC barra XC é alta temperatura, na nomenclatura desse fabricante. Então, inserir a CPU dele aqui, ó, ela aparece aqui para mim, ó, nome, IP, subrede, beleza, né? E agora, ó, aí, vamos lá, para eu fazer troca de dados para o Profinet, eu tenho que voltar agora, assim, toda vez que eu insiro um componente, pessoal, de hardware, eu tenho que olhar o Process Data, eu tenho que ir lá e incluir, ajustar meu Process Data, tá? Então, volta aqui em Process Data, você não vai precisar fazer, porque você não inseriu na CPU, tá? Então, assim, ó, tem essas duas variáveis que eu preciso trocar dados com ela. Para trocar dados com essa CPU, eu tenho que criar um Process Data, né? Que são essas duas variáveis aqui. Então, eu volto lá em variáveis globais, ó, aquele grupo que nós criamos, append variable, e aqui vamos botar assim, ó, pnd in, simplesmente, tipo de dado dele, a gente já conhece, é o pnd io 256. Vamos copiar e colar para facilitar a nossa vida. E vai ser o pnd out aqui. pnd out. Muito bem. Criadas as variáveis, volto no Process Data. Precisa compilar? Eu acho que não. Já aparece aqui. Então, ó, eu olho para essa coluna, tá? I barra Q. Para ela que eu tenho que olhar. Então, quem que é meu input? Esse cara. Então, eu vou associar com a minha entrada. Quem que é meu output? Esse cara eu vou associar com a minha saída. Por que que aparece aqui invertido? Porque a minha saída vai ser a sua entrada. A sua saída vai ser a minha entrada. Tá? Posso compilar novamente, dar um rebuild project aqui. Eu mexi com hardware, mexi com tudo. E aí eu vou fazer download novamente. O que que acontece? Se eu clicar em download, o que que vai acontecer agora? Ó, às vezes ele dá essa... Você tem esse problema. Você compila e diz que você não compilou. Tá, vou tentar dar o download. O que que ele vai fazer? Ó? Ele vai começar o download e vai detectar que não consegue fazer download changes, porque quando eu faço esse download, ele tenta fazer um processo de download chamado download changes. O que que quer dizer isso? Ele modifica o programa da CPU sem parar a CPU. Mas neste caso, como eu estou inserindo um hardware novo, fiz toda a mudança de hardware, ele fala o seguinte, ó, não tem jeito, eu vou ter que parar a CPU para fazer o download completo. Aí, ó, a CPU vai parar, entrou em stop, ele faz o download completo, e aí eu tenho que voltar a CPU para run, nesse caso, né? E aí, ó, o LED dele deve sumir, o vermelho que estava piscando sumiu. Por quê? Agora a CPU dele reconheceu que existe o controlador dela. E se ela é device, ela tem que ter um controlador. Essa é a regra que existe ali, né? E ela então, reconheceu depois de você depois que eu não necessariamente as variáveis, depois que eu coloquei ela no meu barramento. Mesmo que eu não tivesse criado o Process Data para ela, aí é uma coisa que ela não vai olhar para isso. Agora é o seguinte, existe alguém controlando aqui? Tem algum controlador atribuído a mim? Tem, então estou feliz. Agora se tem Process Data, ela não vai se preocupar com isso. Então, muito bem. Então nós estamos preparando para fazer a questão dele. Então o que a gente vai fazer? Reproduzir os DIs do meu PLC nos DOs do PLC dele. Só que eu vou fazer o seguinte, são os meus DIs de 0 a 7 e ele tem que pegar e atribuir aos DOs 8 a 15. Aí tem uma jogada aqui que é o seguinte, o DI underline word, assim como o DO underline word, eles têm os bytes invertidos. É como se houvesse aqui um swap byte. Então, para ele, esse cara é o B0. Essa posição é o byte 0, essa aqui é o byte 1. É o byte 1 aqui. É como se tivesse um swap nessa word, né? Óbvio que eu já sei isso de cabeça, né? Mas são coisas que a gente vai descobrindo até no lugar de programação. Eu mesmo, lá no comecinho, às vezes me perdia com isso também, mas depois, obviamente, fazendo 1 milhão de vezes, não tem como não decorar, né?
Então eu já sei que os DIs, os DOs criados lá no Process Data do DI/DO, eles são uma word, porém com swap nos seus bytes, né? Com uma inversão nos seus bytes. Bom, então eu posso agora ir para o programa, porque eu já tenho você também já está com suas variáveis prontas, eu tenho minhas variáveis prontas. Eu posso vir aqui, vou fechar esse mais data que eu não estou utilizando ali ainda, vou utilizar depois. Vou fechar aqui e vamos para Logical Opposed. Programa principal. Hã? No xizinho de baixo. Então vamos lá, a gente está aqui na área de programa, vai lá para o main. Não, nós vamos ter que trabalhar casado. Você abriu a variável, você é aqui, ó. Lógico. Nós vamos trabalhar de forma casada aqui, porque agora eu vou pegar o seguinte, ó. Para eu enviar as variáveis para você, eu tenho que usar. Aí tem uma forma de inserir a variável aqui. Você pode clicar com o lado direito, clicar aqui, ó, variable, ou simplesmente clicar F5. Qual a variável que eu quero aqui? Eu quero a variável pnd out, onde eu vou escrever. Eu vou escrever no out para você receber no seu in. Só que qual a variável que você vai utilizar? Se você olhar aqui em variáveis globais, você tem aqui em variáveis de sistema essa variável chamada pnd_s1 underline inputs e outputs. Lembre-se que isso é um vetor com 256 posições, certo? Essa variável é que está espelhada com as duas variáveis que eu criei no meu Process Data, só que cruzado, né? In no out, out no in. Então eu vou escrever onde? No out, tá? Oriundo de quem? Do meu DI F5, do meu DI underline word. Porém, a variável do Profinet, a tabela Profinet, ela já é um byte, né? Ela é um byte. Então eu já vou pegar aqui, ó, ponto. Quem que eu quero mandar para ele? São os bits 0 a 7, portanto é o byte 1, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, byte 1 e vou simplesmente mandar para o meu pnd out. Aí eu tenho que definir aqui, ó, uma posição do meu índice. É 1, né? Começa em 1. Vamos pegar o primeiro. Vamos pegar o índice 1. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Ele vai receber lá no vetor dele. Qual o vetor que você vai receber? Vai ser esse aqui. Eu vou botar no meu programa aqui, mas isso é para colocar no seu. Vai ser o pnd underline s1 underline inputs. Isso, inputs índice 1. Tem que ajustar o índice. Vai ficar assim, ó. Então você vai receber nesta variável aqui seus inputs e vai atribuir este valor para onde agora aqui, ó? O seu DO Word ponto B0, porque eu quero que você escreva aqui nos bits 0 a 15. Então aqui é 0 a 7 e aqui 8 a 15. Você vai fazer isso aqui aí, ó. No meu não. Não, data type não é o Word. Você tem que botar o... Não, deixa isso aí ele vai entender. Bota lá como B0, ok. O tipo de dado da variável que você está usando, ela é o Word. Mas você está pegando, quando você bota ponto .b0, você está dizendo, estou pegando o byte desta Word. Certo? Então isso aqui para mim não serve, para você serve. Tudo bem? Então, vou fazer, o que eu mexi aqui? Foi só programa, não foi? Então eu posso vir aqui, ó, que ele já faz download changes, compila e faz download. Como eu não mexi com hardware agora, não tem problema, ó, já compilou. Fez download, eu não vi. Aparentemente já fez download no seu? Deixa eu escrever aqui agora, ó. Tá vendo? Eu estou escrevendo nos meus bytes superiores, no byte superior, e ele está recebendo lá no byte inferior. Casou? Pediu o exercício? Perfeito. Então vamos lá. Fizemos a letra D. Fizemos a letra D. Certo? Sim.
utilizando a rede Profinet. A letra E, opa, aqui já entra Ethernet transparente, né? Que já não usa mais Profinet para nada. Pelo que eu estou vendo aqui, Ethernet transparente, depois vira para Modbus TCP, depois é o método otimizado do Ethernet transparente. Então aqui agora vai ter um trabalhinho para fazer o Ethernet transparente, certo? Vamos tirar o debug, vamos criar uma nova pool. Esse método otimizado aí, começa a gravar em separado. Como é que é? O método otimizado, o último. Insert, program, vamos botar aqui, ó, ETH, dá um nome ETH para essa pool. ETH, cuidado que a primeira linguagem que ele vem é o IL, eu vou usar Function Block. Ok. E lembre-se, se eu criei uma pool nova, eu tenho que trazê-la para minha task, né? Não posso esquecer disso. Então, já vou aproveitar aqui que já está ela aqui, ó, vem aqui em Default, Insert, Program Instance, e aí ETH. Agora eu trouxe este programa para dentro da tarefa da CPU, né? E dentro deste programa, aí sim nós vamos criar a loja. Então, o que que nós precisamos para usar a Ethernet transparente? IP Connect, IP Send, IP Receive. Preciso desses três blocos. Encontros aqui, ó, em All FB and FBDs. Vou procurar aqui de cara IP Connect. É uma instância, é instanciável o bloco, né? Depois eu vou procurar aqui IP, já vou trazer para cá, tá? IP Send, IP Receive. Todos eles são instanciáveis, então a gente tem que ficar com isso aqui pronto aqui, ó. Pessoal, Eu. não precisa tirar o main da task para não dar problema no futuro, não? Não, tem que estar tudo rodando de forma simultânea. Pode. Não, é que o main tem Profinet. Não conflita nada não. Tem que rodar tudo junto. Imagina num processo normal. Eu acho que ele só reclama quando tá tipo assim, esse aqui é aberto e esse. É quando fechar um. Não manda não. Ele manda fechar quando você tem um programa aberto aqui que não está na task e você está tentando debugar ele. Aí ele vai reclamar, porque assim, ó, esse programa não está na tarefa, ele está aberto aqui, eu não consigo visualizar ele online. Entendeu? Então, ó, isso aqui, ó, os IDs, eles são vinculados aqui diretamente, né? Não preciso me preocupar com isso. O habilita, vamos chamar aqui, ó, habilita IP, vou chamar de hab IP booleano, vou colocar ele para cá. Eu vou colocar, assim, o valor inicial dele, vou colocar como 0 por enquanto, tá? O partner é aquela configuração que eu tenho que botar aqui. Vamos botar aqui, ó, partner, tá certo? Partner. E o valor inicial, o que que é? É barra porte e tem 2 pontos, não, né? Alguém lembra? Não. Eu acho que não sei não. 502 espaço, depois eu olho lá. Barra IP igual 192.168.50 ponto o IP dele, que é o 82. Ele ia colocar 72. 5072. Que é o meu CLP. Então, tem que casar os dois, né? Ok? Então, Ok. Beleza. Vou no réu, pra ver se tá certo. Isso. Pode ser. É bom, né? Segura morrer de velho, né? É isso mesmo. Barra porte igual a 502, barra IP. Eu só preciso disso aqui, ó. O mínimo que precisa lá é isso aqui, ó. Não precisa nem do ativo ou do passivo. Tá? Eu acho até que dá fone. Porque eu lembro quando eu vi usando a sintaxe. Dá problema, você tem razão, dá problema sim. Bom, esse aqui, ó, do recebimento, eu posso também criar um AB receive aqui, e a gente também vai ter que habilitar ele, obviamente, né? Agora, olha só, pessoal, as variáveis que eu vou trabalhar aqui do envio e recebimento, tem uma observação importante, ó. Reproduzir, nós somos letra E, né? Reproduzir o DI nos DOs. Aí você vai reproduzir do B no A
os DOs via internet transparente usando a estrutura de dados conforme item C. Então, eu tenho agora que fazer o quê? Eu preciso criar variáveis de envio e recebimento à internet utilizando a estrutura. Nesse caso, volto eu para as variáveis globais, vou lá no meu grupo AutoVar, append variable, e vou criar o seguinte aqui, ó, ETH send. Qual o tipo de dado dela? Lembra o nome? Nome criativo que o cara deu? Prova, né?